aplicações de áreas retangulares e triangulares. E temos um exemplo de estádio de futebol que tem um formato retangular, que pode ser previamente calculado por uma área de retângulo, para que a gente possa otimizar custos, né, na hora de compra para revestimento desse estádio com a compra de grama. Outra situação também de aplicação de área em relação a custo de uma parede, né, para fazer a sua pintura de qualquer cor, precisamos fazer um cálculo previamente, principalmente se for uma região muito grande, né, um muro, uma parede que demanda muito espaço. Então, às vezes podemos comprar tinta a mais e a gente corre esse risco. Então, o cálculo de área de retângulo nos ajuda exatamente nisso, otimizar, né, o custo e diminuir, então, esse desperdício de tinta. Aqui nós temos uma imagem que retrata paredes, teto, piso, todas elas têm formato retangular. Todas elas a gente pode tirar a informação de comprimento e de largura. O cálculo de área de retângulo é sempre base vezes altura, ou a gente pode também falar que é largura vezes comprimento, ou comprimento vezes largura ainda, né? Aqui no caso do teto, que temos um retângulo, nós temos um comprimento de 4 metros e uma largura de 3,5 metros. Quando eu faço a multiplicação de 4 vezes 3,5, eu obtenho esses 14 metros quadrados que está numa fonte maior. Esse é o resultado da área que nós obtemos, então, desse teto. Por que que é importante? Justamente para pinturas, como eu havia comentado antes, ou mesmo até para a questão de dimensionar a quantidade de outros materiais que podem ser usados na construção. Mesma coisa em relação às paredes, que têm formatos retangulares. Por exemplo, a parede lateral aqui, as laterais são 3,5 metros por altura de 2,9 metros. Foi feito aqui o cálculo de área, base vezes altura, chegou-se em 10,15 metros quadrados. Então, sempre base vezes altura para determinar essas áreas, justamente por terem formatos retangulares. Outro exemplo, aqui foi dimensionado a altura e o comprimento também, feito a medição em metros, e em metros quadrados determinado a área. A altura aqui é 2,5 metros, comprimento 6 metros, multiplicando 6 vezes 2,5, chegou-se em 15 metros quadrados. Para calcular a área desse piso, a gente pode fazer uma decomposição de área, né? Dividir essa área aqui do piso em duas grandes áreas. Pode chamar essa área de área 1 e a outra área 2, e ambos são formatos retangulares. Eu calculo individualmente e ao final eu posso determinar a área total somando. Aqui nós temos então piso, também exemplo daquilo que eu estava comentando antes. Profissionais podem fazer medições, podem estar fazendo todo um planejamento antes de fazer esses revestimentos, antes de estar fazendo compra de materiais ou mesmo a execução da obra. Então pode ser passado pelo cálculo da área de retângulo, é muito usual para essas áreas. Móveis, áreas planejados, em vez de passarmos numa loja para, no caso, fazer a compra antecipada desse produto, eu posso estar fabricando, construindo. Antes de planejar, antes de construir, então passar por um cálculo, né, fazer um rascunho e aproveitar o máximo do cômodo, por exemplo, de uma residência ou de apartamento, para que isso fique perfeitamente encaixado e eu consiga usar o máximo do meu espaço sem ter aquelas sobras chatas e ou correndo o risco que a gente tem quando realizamos uma compra, né, que não é algo tão adequado para o nosso ambiente. Então, nós temos essas estratégias, né? Podemos, então, planejar o nosso móvel, né, fazer um cálculo prévio para que com isso fique bem interessante e bem legal, né, e encaixado. Hoje tem vários profissionais marceneiros que trabalham dessa forma. Eles fazem uma visitação numa casa ou num apartamento e dimensionam isso, né, passa por um planejamento de cálculo, de medições, e depois isso de fato começa-se a parte da construção, da execução do projeto. Outro exemplo é esse móvel, também foi feito de forma planejada,
E uma outra característica bem importante e vantajosa é a questão da palavra baratear. Então, além de você conseguir usar melhor o teu espaço de forma estratégica, também nós conseguimos diminuir custos, porque você vai saber exatamente o quanto que você vai precisar daquele material para fazer a execução. Então, isso é muito interessante também do cálculo matemático. Ele possibilita nós diminuirmos o custo de material para fazer essa área. Por isso, a área de retângulo ela é bem usual. Aqui nós temos um outro exemplo de espaço do móvel. Então, uma característica dessas áreas e móveis planejáveis é que nós conseguimos adaptar ele ao nosso ambiente, tudo por causa do cálculo matemático e das medições. Uma compra de uma televisão também é um exemplo no caso de áreas, quando nós queremos encaixar, por exemplo, numa estante. Imaginem você comprar uma televisão e ela não conseguir ficar perfeitamente naquele espaço da tua estante na tua casa. Isso porque falta medições, como medir comprimento, largura dessa televisão e também o cálculo de área, ou seja, o planejamento. Então, se eu faço um planejamento, eu evito esse problema de não conseguir encaixar a minha televisão no meu armário, na estante que eu estiver no cômodo da minha casa. Quero comprar, construir móveis, quero construir uma mesa também, pode ser passado então por uma medição, comprimento, largura e fazer cálculo de área antes de realizar a compra, para que não seja comprado madeira a mais ou madeira a menos. Também caixinha de cachorro, vários exemplos de objetos de madeira que nós podemos imaginar. É importante a questão da medição de comprimento e largura e do cálculo de área. A maioria dos nossos objetos no dia a dia tem formato retangular, então para calcular a quantidade, por exemplo, de carteiras numa sala de aula ou do quadro branco, também vai demandar do cálculo de áreas, porque no cálculo de áreas especificamente de retângulos, como eu mostrei, da parede, do teto, do piso. Então, o quadro aqui também é retângulo, essas carteiras têm formatos retangulares, todos esses objetos aqui podem ser dimensionados, medidos, comprimento e largura, feito cálculo de área para que depois haja então a execução. Outro exemplo também, temos áreas não só da construção, como eu comentei, pintores que podem usar então o cálculo de área, e hoje muito importante, mas também pessoal da agricultura, né? Trabalho de agricultura para gerenciamento, monitoramento, também um dos principais aplicativos que hoje eles estão usando é o Fields Area, e também tem outros aplicativos para calcular então sítios, fazendas, para fazer controle da zona rural, hoje para fazer então tabelamento de várias informações. Está sendo muito utilizado esses aplicativos que têm a ver então com o nosso cálculo de área de retângulos, não só área de retângulos, mas áreas de outras figuras planas também, mas principalmente o retângulo. Espero ter ajudado. Um abraço.